Bem-vindos, então. Hoje é a aula do dia 19 de fevereiro. É a terceira aula. A gente continua no PowerPoint 2, falando sobre configurações de entrada e saída dos pinos do PIC. Então, o PIC, voltando um pouquinho mais para trás, o PIC ele tem essa pinagem aqui, com 18 pinos, e você tem dois pinos em especial, esse aqui, PSS, e esse aqui, VDD, que são alimentação. Então, esse cara aqui é o negativo da fonte, e esse aqui é o positivo da fonte de 5 volts. Todos os outros pinos são o que a gente chama de I/O, ou seja, pinos de entrada e saída. Esses pinos aqui de cima, os 8 pinos de cima e os 8 pinos de baixo formam o que a gente chama de porte, ou porta. O de cima é o porte A, o de baixo é o porte B. Para cada um desses pinozinhos físicos, de verdade, né, você tem um duplo 2 buffer tri-state. O buffer tri-state seleciona se esse pino vai ser output, assim, output, caso esse esteja ligado, né? Caso esse esteja ligado, você tem um output. E caso o de baixo esteja ligado, você tem um input. E nisso, cada pino físico do PIC pode virar um input ou pode virar um output. Se ele for um input, é para você colocar um sensor, uma chave, alguma coisa que recebe dados, né? Se ele for um output, é porque você vai botar uma lâmpada, um LED, alguma coisa que envia dados, certo? E quem manda nessa configuração é um local na memória chamado TRIS. Então, esse TRIS, ele possui 8 bits que decidem, cada um desses 8 bits decide cada um dos 8 pinos da porta. Então, se você olhar aqui, a porta tem 8 pinos, né? Aqui fica mais fácil. A porta tem 8 pinos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A porta tem 8 pinos. Então, tem 8 bits, 0 ou 1, né? Que vão decidir se cada um desses pinos vai ser input ou output. Então, no porte A, que são os pinos de cima, você tem o tris A. O tris A decide se esses 8 pinos vão ser input ou output. E você tem os pinos de baixo, o porte B e o tris B. O tris B vai decidir se esses pinos são input ou output, enquanto o tris A vai decidir se esses pinos do porte A são input ou output. É mais ou menos isso que a gente estava na aula passada. Então, o tris A ele tem 8 bits.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o tris B também tem 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa. Cada um desses bits pode ser 0 ou 1, por isso a gente chama bit, né? Ele decide se o pino em questão vai ser input ou output. Então, esse cara aqui, ele manda no RA7. Que é esse pino aqui, ó. Aqui, ó. RA7. Esse cara aqui manda no RA6. Que é esse aqui. Você vê que eles não estão em sequência. É assim mesmo. É característica desse chip. Eles não estão em sequência, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Às vezes estão, às vezes não, mas o fato é que a pinagem é assim mesmo. Então, esse bit aqui é o 5, e assim por diante. Esse é o 4, esse é o 3, esse é o 2, esse é o 1 e esse é o 0. Então, esse cara aqui decide o RA0. Né? Deixa eu ver, o RA0 é esse aqui, ó. Você tem todos os outros aqui, ó. RA1, RA2, RA3, RA4, RA5. Bom, e aí? Se você botar 0, zero significa output. Existe um clássico em programação que você risca o 0 para não confundir com O. Né? E aí aqui então isso aqui significa que eu escrevi output com 0, tipo 0 put, né? E o 1 é input. Você vê que eu também escrevi o input com 1, né? Exatamente para você lembrar, input, output. Então input é 1, output é 0. Não que isso seja sempre assim, mas calhou de ser, então ótimo que fica fácil de memorizar assim com esse esquema, né? Então olha só, aqui tem um 0. Se tem um 0 aqui, significa que o RA7 vai ser output. Todos os outros são 0, não é? Todos estão 0. Isso significa, então, que todos esses pinos vão ser output. Agora, isso tem um problema. O PIC não permite. Existe um chip, um pino do PIC, que nunca pode ser output, que é o RA5. É esse aqui, ó. Ele não, tá vendo que até a seta dele está para dentro? Ele não pode ser output. Se você mandar ele ser output, ele ignora você. Ou seja, você pode até mandar ele ser output, só que ele é ignorado o seu comando e ele sempre é input. Então, o problema do RA5 é que você não pode botar aqui alguma coisa de saída. Não pode, que não funciona. Mas tem tantos pinos no PIC, você vai usar logo o que não funciona, né? Esse é o único que não funciona para output. Mas mesmo que você bote, ele está aqui o comando dele. Ó. Eu botei ele para output, mas ele ignora. Esses zeros todos aqui, ó, eles formam o que a gente chama de um byte. São 8 bits, né? São 8 bits. Ou um byte. E a gente chama isso de byte de configuração. Aqui, ele está escrito no formato binário de programação. Em matemática, normalmente a gente escreve binário botando parênteses, né? Parênteses e um doisinho, não é isso? Mas isso não pode acontecer em programação. O parênteses até tem em programação, mas não tem o doisinho. Então, o clássico de programação é você usar 0B e o número em binário que você quer. Esse primeiro 0 ele não tem nenhuma função, ele não serve para nada. Ele está ali só para marcar a posição. Né? Inclusive, existem sistemas que usam B1111.
zero, mas o mais comum é ter o zero. Então, essa nomenclatura que está aqui, 0B, 0000, 0000. Vale o padrão de matemática, você também podia escrever assim, 0B0. Porque, lógico, 0000000 é zero. Então, você não precisava botar os zeros todos à esquerda, né? Aqui, então, está em hexadecimal. Vamos converter algumas coisas em hexa, de hexa para binário e binário para hexa, como exemplo, daqui a pouco. E aqui está em decimal. Lógico, 0 em binário é igual a 0 em hexa, que é igual a 0 em decimal. Legal. Isso botou todo mundo para output. Mas se eu quiser botar um pino para input e o resto para output? É o que eu faço aqui, ó. Só que aqui eu estou mexendo com 3B, que são os pinos de baixo. Certo? Então, agora, ao invés de mexer com os pinos de cima, eu estou mexendo com os pinos de baixo. Esses aqui. Opa. Esses pinos de baixo. Eu botei RB7 para output, RB6 para output, RB5 para output, RB4 para input, RB3 para out, RB2 para out, RB1 para out, RB0 para out. Você pode fazer a configuração que você quiser. Isso aqui é só um exemplo. Então, em binário, é 0001, 0001, 0000. A configuração pode ser feita de três formatos. Em binário, que eu acho que é o mais prático, que é só copiar. A binário tem o seguinte defeito: você precisa digitar 8 códigos. Então, você pode acabar digitando um errado e confundindo a sua configuração. Você pode configurar em hexa, que eu acho que é o melhor. É fácil de converter ida e volta, e você não precisa digitar tantos números. Ou você pode digitar a configuração em decimal, o que eu não recomendo, porque te obriga a fazer a conta para fazer a conversão, que é mais complicado. Converter hexa para binário é mais fácil. Vamos ver, então, como é que faz para a gente converter hexa para binário. Primeiro, se você quer converter hexa para binário e você tem o Windows, você pode usar a calculadora do Windows. Mas não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é aprender. Então, você tem um número em binário. Digamos, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Em binário, notação de matemática. Para você converter para hexadecimal, primeira coisa que você vai fazer é separar em grupos de 4. Separou em grupos de 4? Agora você vai converter esse cara aqui primeiro, que vai te gerar o primeiro. Depois você vai converter esse cara aqui, que vai te gerar o segundo. Então, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, você vai converter para hexa usando o seguinte esquema. Esse cara vale 1, esse cara vale 2, esse cara vale 4, esse cara vale 8. Então, você tem 8 mais 2, 10. Só que 10 não existe em hexa. Em hexa, 10 é A. Certo? Os números em hexa são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vem A, B, C, D,
é F. O A vale 10, 11, 12, até o F, que vale 15. Então, esse cara aqui vale A. Então, você vai vir aqui e bota A. 1, 1, 0, 1, você converte separado. 1, 1, 0, 1. Aí você vem e converte. Bota os valores aqui em cima. São sempre iguais. 8, 4, 2, 1. 8 mais 4, 12. Mais 1, 13. Então, isso aqui deu 13. 13 em hexa é D. Então, se você entrar com isso aqui em binário, é isso aqui em hexa. São só duas letras. DA. Né? Então, se você tem a calculadora do Windows, você poderia converter direto. Então, você vem aqui com a calculadora em binário. Tem que passar para programador. Vem aqui e clica em binário. Tá vendo que agora só tem 0 e 1? Aí você mete o valor que eu botei, que é um exemplo, né? 1101, 1010. Aí você tem o valor em decimal, que é mais enrolado converter, dá mais trabalho, não é difícil, mas dá mais trabalho. E você tem o valor em hexa, DA. Certo? Saber converter de hexa para decimal e de decimal, desculpa, de hexa para binário e de binário para hexa é uma coisa fácil que você precisa saber fazer. Vamos fazer um outro aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E vou botar um outro número aqui. Vamos botar assim. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Então, o primeiro problema que você vê aqui é que não tem 4 de cada lado. Né? Então, você vem do menos significativo, que é o mais à direita, né? Pega os 4 primeiros, e aqui sobram 3. E aí você adiciona um 0, porque você pode adicionar zeros à esquerda em qualquer número que não faz diferença, certo? Bom, está pronto para converter. Vamos converter 1000, que dá 8. 1, 2, 4, 8. Olha lá, dá 8. O único ligado aqui é o 8, né? Isso dá 8. 8 é 8 mesmo. Então, 8, vem para cá, 8. E 0, 1, 1, 1 é 7. Então, como é que você sabe isso? Eu sei isso porque eu já fiz essa conversão trocentas vezes. Mas vamos fazer. 8, 4, 2, 1. Olha lá. 4 mais 2, 6, mais 1, 7. 8 está zerado, né? Então, 7. Então, isso dá 7 e 8 em hexa. Conferindo na calculadora do Windows, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Você vê que o zero à esquerda não entra na calculadora do Windows, não entra em nenhuma calculadora. Então, tem lá 1, 1, 1, 1, desculpa, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Aí está aqui, 78 em hexa. A conversão no sentido oposto é a mesma coisa. Só que a gente não vai fazer isso com frequência. Mas é a mesma coisa. Então, imagina que você queira fazer uma conversão ao contrário. Então, você tem os valores. Aliás, deixa eu tentar inverter isso aqui. Ah, legal. Então, vamos fazer a conversão ao contrário. Para fazer a conversão de um valor em hexa para decimal, aliás, desculpa, para binário, você pega o valor em hexa, digamos que a gente queira F
3. É um número em hexa. E aí eu quero converter para binário. F é 15. F é 15. É o valor mais alto que você pode ter em hexa. Então, 15. 8, 4, 2, 1. Se você botar todo mundo 1, tá 15. Ó. 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. A forma mais fácil de fazer a conversão vindo de volta é assim. Você tem que ter esse cara ligado, porque é maior, né? O valor é maior. Você tem 15, então como 15 é maior que 8, você tem que ter esse cara ligado. Aí, 8 mais 4, 12. Ainda é menor que 15, então esse cara tem que estar ligado. 12 mais 2, 14. Tem que estar ligado também. 14 mais 1, 15. Esse aqui tem que estar ligado. Então, esse cara aqui é 15. Ou seja, esse F aqui resulta em 1, 1, 1, 1. Agora vamos converter o 3. Você faz de novo. 8, 4, 2, 1. Se esse aqui for... Tem que dar... Lembrando, tem que dar 3. Se esse cara aqui for 1, vai dar 8. Já passou de 3. Não pode. Então, esse cara tem que ser 0. Se esse cara aqui for 1, vai dar 4. 4 é maior que 3. Não pode. Então, esse cara tem que ser 0. Esse aqui tem que ser 1, porque senão ele nunca vai chegar a 3. E esse aqui tem que ser 1 para dar 3. Então, você tem 2 mais 1, 3. Tá? Então, o valor é 0, 0, 1, 1. Mesma coisa se você fizer na calculadora do Windows. Clica aqui em hexa, aí aparecem as letras, ó. F3. E aí você tem, ó, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 11, 0, 0, 1, 1, né? Ou seja, converter ida e volta é fácil. É só converter de 4 em 4. Né? E aí você converte qualquer número indo e voltando de hexa para binário. É por isso que se usa hexa. Hexa é fácil de converter. A princípio, você até converte de cabeça. Depois de um tempo de prática, você converte até de cabeça. Então, é por isso que se usa muito hexa. Já decimal é difícil de converter, demora para converter. Se você tiver uma calculadora, não demora nada. Mas se você quiser converter de cabeça, você vai ter muito trabalho para fazer. Então é muito mais fácil converter para hexa. Por isso que se usa hexa e não decimal. Bom, então imagina essa configuração aqui. Input, 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 input. Todo mundo input. Esse é o valor em binário. E se você dividir aqui de 4 em 4, você obtém 1, que é F, 1, que é F. Então dá F, F. Lembrando que 1 dá 15. Acabou de fazer essa conta aí, vou fazer de novo. 1, 2, 4, 8. Então, 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. 15 é F. Então, FF. E aqui um outro exemplo. Aqui nesse exemplo eu tenho input, output, input, input, output, input, output, input. Quem decide se vai ser input ou output? O que decide se vai ser input ou output é o que você tem, o que você conectou ao PIC. Se você conectou ao PIC um sensor, uma chave, ele vai ser um input para o PIC, uma entrada. Se você conectou um LED, um motor, um alto-falante, ele vai ser um output para o PIC, uma saída. Então, nesse circuito aqui, eu tenho inputs e outputs misturados. Esse é o valor em binário, é o mesmo número, tá vendo? O mesmo número. Esse aqui é o valor em binário. Então, você separa em duas partes, certo? E aí você vai fazer a conversão. Então, tem aqui 8, 4, 2, 1. 8, 4,
2, 1. 8, 4 não tem, ó, é 0. 8 mais 2, 10, mais 1, 11. 11 é B, porque 10 é A, 11 é B, 12 é C, e assim por diante. Então, isso aqui é B. E esse cara aqui é 4 mais 1, 5. É mais fácil escrever em binário direto ou escrever em E. Depende. Quando são 8 bits, como aqui, eu acho que a dificuldade é quase a mesma. Mas quando você tem que fazer programação com maior número de bits, fica mais complicado escrever em binário. Você vai ser obrigado a escrever 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E isso é tedioso, né, para o programador, e também é fácil de você errar. Botar um 0 no lugar errado, botar um 1 no lugar errado, pronto, você erra. Então é mais fácil para a gente, para o humano, fazer a configuração em hexadecimal. É por isso que se usa tanto hexa em programação, porque ele é muito próximo ao binário, fácil de converter ida e volta, mas ele não ele não é tão, o número de bits, número de caracteres não é tão grande a ponto de você digita FF, são só 2 caracteres, é mais difícil de errar. Já você converter para decimal, tá muito mais trabalho. E não vale a pena. Converter de decimal para hexa e de hexa para decimal, ou para binário, é mais complicado, dá mais trabalho e não vale a pena em programação, a não ser que você realmente tenha um motivo para isso. Então, por exemplo, você tem um número, vamos pegar esse número aí que está aí. Ué, cadê? Me perdi aqui, peraí. Já estou me arrumando. Aqui. Vou pegar esse número aqui. 10110101. Então está aqui esse número. Eu quero convertê-lo para decimal. Para converter para decimal, aí você vai fazer assim. Esse cara vale... Vou copiar ele aqui embaixo para ele ficar mais afastado. 0, 1, 0, 1, 0, 1. E para você converter, você bota 1, 2, 4, 8 e continua. 16, 32, 64, 128. Então, tá vendo que o 128 está no 1? Então, você tem 128, 28, mais 32, ó, 32, mais 16, 16, mais 4, mais 1. É 128 mais 32, 150, 160, 160, 176, 176, 180, 181. Era isso que dava mesmo? Então, se não for, eu errei, peraí. 181, olha lá. 181. Ok, não é tão difícil de fazer. Você vê que é muito parecido. Não é que um seja difícil, outro seja fácil, mas o fato de você ter que fazer contas com esses números maiores, né, dificulta fazer de cabeça. Até se você fizer no papel, até não dá tanto trabalho. Mas dá trabalho fazer se você estiver fazendo de cabeça. E se você sempre tiver com os números pequenos, que é o caso do Hexa, a gente só usa 8421,
é muito mais prático, dá até para fazer de cabeça, exatamente foi esse o objetivo de usar Hexa. Bom, continuando então. Esse aqui é o nosso primeiro programa, aliás, desculpa, o nosso primeiro circuito usando o PIC. O que ele tem? Ele tem um LED que eu quero acender, piscar, fazer qualquer coisa com ele, e eu tenho uma chave que eu quero fazer também alguma coisa com essa chave. O que esse programa pode fazer? Eu posso fazer várias coisas. Eu posso apertar essa chave e piscar o LED. Ou eu posso apertar a chave e acender o LED. Apertar uma segunda vez e apagar. Eu posso fazer também assim. Eu posso apertar a chave, pisco o LED, aí eu solto a chave e ele pisca mais rápido. Ele pode piscar lento e piscar rápido. Dá para fazer um monte de coisas malucas com esse programa. Embora só tenha um LED e uma chave, o programa pode fazer várias coisas com isso. Mas, por enquanto, a gente não vai ver como fazer essas coisas. O que a gente está vendo agora é muito mais simples. A gente só está vendo a configuração, é o primeiro passo. Eu tenho que fazer com que esse pino seja output para poder comandar um LED. E eu preciso fazer com que esse pino seja um input para receber dados da chave. Se isso não tiver certo, não vai funcionar nada do programa. Então, todo programa para PIC precisa primeiro você olhar o circuito para ver o que você tem pendurado em volta do PIC, para saber o que é input, o que é output, para poder fazer ele funcionar. Então, o que fazer com os pinos que não estão sendo usados? Porque, lógico, esse cara aqui é um output mole e esse aqui é um input mole. Lembrando que input é 1, output é 0. A pergunta é o que fazer com os pinos que não estão usando? Porque os pinos que não estão usando precisam ser colocados para alguma coisa. Tem vários pinos que não estão usando. O padrão do PIC, segundo o fabricante pede, quando você não estiver usando algum determinado pino, você coloque esse pino para output. Ou seja, o pino que não estiver sendo usado é configurado como saída. Se você configurar como entrada, muito provavelmente não vai dar problema nenhum. Ou seja, pode ser entrada também. Mas o fabricante recomenda que os pinos que você não esteja usando sejam colocados para output. A principal razão disso é a seguinte: se você tem um pino configurado para input, conectado a esse pino, eu tenho um circuito com FET, em que aqui eu estou colocando FET, JFET, mas geralmente é MOSFET, mas tanto faz, certo? Tanto faz o esquema. Aqui eu tenho, então, um resistorzinho para massa. E aqui eu tenho um resistorzinho de VCC e massa. Então, esse aqui é o circuito comum para entradas. Se isso aqui ficar para massa, beleza, funciona. Funciona como deveria. Se isso aqui tiver para VCC, funciona legal também. Por quê? Em 5 volts, você faz esse MOSFET funcionar. Vocês devem lembrar como é que... Ou se não lembra, também não tem problema. Mas o fato é que 5 volts faz o MOSFET funcionar e 0 faz o MOSFET cortar. E aí, beleza, funciona bem. O problema é se você deixar solto. Se você pegar esse pino aqui e deixar soltão, no nada, o ruído ambiente pode fazer esse FET aqui entender isso aqui como 1. Porque o FET é muito sensível ao ruído. Então, ele pode ficar no limiar de 0 para 1, conduzindo, não conduzindo,
E isso gasta bastante energia. Então, se você tiver aqui uma bateria, se você tiver isso aqui, esses 5 volts foi uma bateria, lógico, não existe bateria de 5 volts, digamos que seja uma bateria de 9 regulada para 5, né, ou alguma coisa que tenha um controle que seja 5. Bom, mas o fato é que se você tiver aqui alguma coisa que venha de uma pilha, bateria, vai descarregar mais rápido, porque você deixou pinos soltos como input. E você não deve fazer isso. Então, por causa desse detalhe, a melhor solução é você botar para output, porque uma outra solução seria você botar para input e botar para massa. Você poderia botar para input que você botasse para massa. Mas aí é legal botar um monte de fiozinhos sem nenhuma razão, né? Pode gastar teu tempo botando fiozinhos. Então, como que é o esquema hoje? Como que a gente faz para resolver esse problema? A gente, então, coloca os pinos que não estão sendo usados para output, que aí acaba com o problema desse circuito aqui, que ele passa a ser um output, e você não precisa botar nenhum resistor, nenhuma conexão, nenhum fio para massa. Então, beleza, a gente então agora já tem quais são os valores de todos os pinos. Não está sendo usado? É zero, output. Não está sendo usado? É zero. Zero, 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 zero. Esse aqui é zero porque está sendo usado para output, esse não usa, não usa, não usa. Esse está sendo usado para input, esse não usa, não usa, não usa. Então você tem já os valores para todos eles, já pode fazer o cálculo para hexa, que é fácil, e já pode passar a primeira parte do trabalho, que é exatamente descobrir como configura, né? E está aqui. Os pinos do porte A, que são esses aqui de cima, todo mundo output que não está usando. E lógico, eu podia também separar isso aqui em duas partes para passar para hexa, mas não precisa, né? 0, 0, 0, 0 dá 0. E 0, 0, 0, 0 dá 0. Então, pode ser configurado assim, em hexa, ou em binário, ou até mesmo em decimal, que é fácil de converter. Vamos para o de baixo, pino de baixo. Os pinos de baixo são, lembrando que começa pelo mais significativo, ó, começa pelo 7. Então, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E para converter para lá, é fácil também. 0, 0, 0, 0 é 0, olha o 0 aqui. E 0, 0, 0, 1 é 1. Poderia até botar o 8, 4, 2, 1 em cima, para você ver que é 1, né? 1. Tá aqui o 1. Ou seja, você pode configurar de duas formas. Ou você configura escrevendo 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, aqui, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ou você configura 1, 0. Dá para notar que é mais prático configurar, muito mais prático configurar em hexa, né? Mas binário tá bom também, não tem nada de errado em binário, não. Aqui, então, eu tenho outro exemplo. Nesse exemplo, eu tenho não usa, não usa, não usa, não usa, não usa, não usa e um LED. LED é input ou output? Estão vivos aí?
Output. Output, né? Então, o 0 é um output. E vamos por... Esses são os pinos do porte A. Vamos para os pinos do porte B. Então, dois estão sendo usados, o resto é output, porque não está sendo usado. Esses dois que estão sendo usados são chaves. Chaves é input ou output? Input. Input. Chave é uma entrada. Input. Então, esse aqui é 1, 1. E esse aqui é todo mundo 0. Por quê? Só está usando um pino e esse pino está usando output. Então, você tem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aqui você tem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Vamos ver como é que fica isso. Lembrando que você começa pelo 7 e termina no 0. Essa notação internacional é assim porque o mais à esquerda, mais à direita, é o menos significativo. Isso também existe em decimal. Então, por exemplo, imagine o número 1234. Esse cara aqui, o 4, é o menos significativo, porque ele vale 4 unidades. E esse aqui, o 1, é o mais significativo, porque ele vale 1000. 1234. Se você mexer nesse número, você mexe nos milhares. E se você mexer nesse número, você mexe nas unidades. Então é a mesma coisa aqui. O menos significativo é o 0. E o mais significativo é o 7. Então essa é uma notação para que todo mundo saiba, para que ninguém escreva ao contrário. Né? Porque alguém poderia... qual é o correto? Agora eu vou botar o 0 aqui. Né? Aí aqui eu vou botar o 7. Aí ferrou, porque vai ficar tudo ao contrário. E como notação internacional, como padrão internacional, a gente faz do mais significativo o mais significativo. Agora, o mais significativo para o menos significativo. Então, aqui, ó, que é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A gente já viu esse papo antes. Todo mundo 0 dá 0, 0 em hexa. E aqui a gente tem um diferente, que é não usa, não usa, não usa, não usa. 0, 0, 0, 0. Não usa, não usa. E input, input. Input, input. Separa em dois pedaços. 0, 0, 0, 0 dá 0. E 0, 0, 1, 1 dá 3. Dá para ver isso. 1, 2, 4, 8. 2 mais 1, 3. Também dá 3 em... Dá 3 em hexa e dá 3 também em decimal. E aqui está o valor em binário. Bonito. O que vai acontecer, então? A gente vai agora evoluir para o circuito, para o programa. A gente vai fazer o programa para fazer o que tem que fazer com essas chaves e esse LED. Né? E uma vez que a gente evoluir para o programa, mesmo assim, a primeira coisa que vai fazer, primeira coisa que vai ter que fazer é configurar TRIZ A e TRIZ B. Então, em todos os programas para PIC, seja você usando Assembly, ou seja você usando C, ou seja você usando qualquer linguagem que você venha usar, todos os programas de microprocessador começam pela definição de quais pinos são input e output, até o Arduino. Arduino também. A primeira coisa que você faz é usar um comando chamado pinMode, e aí você decide, esse pino é input, esse pino é output, esse pino é input, esse pino é output. O Arduino ele não precisa configurar os pinos que você não estiver usando. Se você não estiver usando algum pino, o fabricante não pede para você configurar como output. Então, isso é uma característica do PIC.
Então, no Arduino, normalmente, você só configura os pinos que você vai usar com o comando pinmode. Então, pinmode, esse aqui é output. Pinmode, esse aqui é input. Mas é a mesma coisa. No final das contas, é a mesma ideia. Né? Não muda nada de forma assim, geral, não muda nada o que você vai fazer. E essa é a primeira etapa de todos os circuitos que você venha projetar com PIC e também de todas as questões da prova. Então, todas as questões da prova, eu dou um circuito. É assim todas as nossas provas. Eu dou um circuito, como esse aqui, e peço um programa que faça uma coisa. Então, por exemplo, eu podia pedir aqui um programa que você aperta essa chave, acende o LED, e você aperta essa chave e apaga o LED. Então, esse é um programa comum, certo? Não importa qual programa eu pedir. As primeiras linhas do programa vão ser configurar triz A e configurar triz B. Seja em Assembly, seja em C ou em qualquer outra linguagem de programação, inclusive até se você estiver usando outro microprocessador, como o Arduino, ou como qualquer outro que você venha usar. Primeira coisa a fazer é configurar input e output. Pelo menos nos processadores mais modernos, que todos têm esse esquema de flexível, né? De que cada pino pode ser input ou output. Né? Todos os pinos podem ser input e output. Existe um PIC, que é o 16F877. Posso até mostrar aqui para vocês. 16F877. É um PIC com 40 pinos. Olha ele aqui. E aí você pensa, pô, deve ser muito diferente do que a gente usa, o 628A. Não, não é não, cara. É muito parecido. Ele tem 2 pinos de alimentação, 4 pinos de alimentação. Normalmente, os PICs maiores usam 4 pinos de alimentação para que a alimentação fique mais grossa em termos de solda e você possa puxar mais corrente. Né? E se você deixar toda a corrente passando por um pinozinho só, com a soldinha só, ele pode esquentar e vir a queimar. Né? Então, é comum que você tenha mais de um pino de alimentação. Então, tem um aqui e outro aqui, tá vendo? Mas, além desses 2 pinos de alimentação, todo o resto é o que a gente chama de I/O, Input Output. Então, olha só. Aqui, ó, tem o A, porta A. Aqui está a porta B. Mas esse PIC tem muito mais pinos do que A e B. Ele ainda tem o C. E está aqui para o outro lado, tem um pedaço de C aqui para o outro lado. Tem o C, o E, olha só, tem o E, que não é inteiro, são só alguns pinos, e tem o D, que tem um pedaço aqui e um pedaço ali embaixo. Tem um pedaço aqui embaixo também. Ou seja, o início do programa desse PIC vai ser triz A igual a tanto, que aí configura o A, triz B igual a tanto, configura o B, triz C igual a tanto, configura o C, triz D, triz E. Então, são 5 linhas de programação para configurar todos os pinos do PIC para input ou output. Né? Essa é uma das razões da gente não usar esses PICs maiores. Primeiro, eles são mais caros. Segundo, a configuração fica longa, né? E você perde tempo
em termos de aprendizado, não vale a pena. Lógico, vale a pena, porque você tem mais pinos para botar mais coisas penduradas, como mais chaves, mais LEDs, displays e alto-falante, qualquer coisa que você queira, motores, qualquer coisa que você queira comandar, né? E cada um dos pinos tem, cada um dos PICs tem uma configuração diferente, porque ele depende dos pinos que ele tem. Né? Depende dos pinos que ele tem. Quanto mais pinos tiver, mais configuração vai ter que fazer para poder fazer funcionar. Legal. Pessoal, então é isso. Na aula que vem, eu vou falar sobre o primeiro programa, que é o Blink, que é o programa que pisca o LED. E aí, a partir do programa que pisca o LED, a gente vai fazer o programa que aceita input pela chave, e depois buzzer e display. E aí fecha a matéria da primeira prova. Pessoal, então, alguma dúvida? Estão vivos aí na sexta-feira do carnaval? Para mim tá tranquilo, professor. Eu não te ouço, Osmar, mas eu acho que você vai falar. Fala. Tem alguma dúvida? Tá baixinho. Tem mais. Está mais tranquilo. Dá para sua ideia? Oi? Aí está mais tranquilo, mas a próxima da programação é que eu vou ter mais dúvida ainda. Normal. A gente volta mais vezes. O C não é mais complicado, não. O C costuma ser mais simples. O C vai ser a parte simples. Tomara. Tudo bem, então. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu parar a gravação.